Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 8, eu vou ler o texto todo, mas quero que você preste muita atenção nesses versículos aí, a partir do 4. A Bíblia diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Vamos orar, irmãos. Deus Santíssimo, a graça do Senhor nos envolve e nos impacta. Pedimos-te que abençoes nossa prédica nesta hora, que tenhamos crescimento através da palavra de Deus, possamos compreender bem o que queres para nós e que saiamos daqui de forma revigorada, instruída, que em nome de Jesus possamos reter, ó Deus, a Tua palavra em nosso coração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aspectos desse evangelho maravilhoso que Paulo procura apresentar nos primeiros versículos aí, da sua introdução a Romanos. Nós temos estudado e percebido algumas características interessantes sobre o Evangelho de Cristo. E já percebemos, durante essa caminhada com Romanos, que o Evangelho de Cristo não é um acidente do percurso. Nós estudamos isso nas últimas mensagens, você se lembra bem disso? O Evangelho não foi algo como se fosse um plano B. Ele estava determinado desde a eternidade para ser pregado para a salvação de todo aquele que crê, porque Deus de antemão havia previsto, claro, a queda do homem, mediante sua liberdade. Percebemos durante essas pregações, as últimas duas, que o Evangelho não é o Evangelho da Igreja Batista, não é o Evangelho da PIB de Taubaté. O Evangelho é o Evangelho de Cristo, e quanto mais obedecemos o Evangelho, mais relacionamento íntimo temos com Cristo, e quanto mais relacionamento íntimo temos com Cristo, mais estaremos absortos no Evangelho. Isso é algo inevitável. Por isso que o estudo da palavra e a dinâmica, a mecânica da prática dela são indispensáveis para qualquer um que queira de verdade andar com Jesus. Prática do Evangelho, isso é fundamental, e sem Bíblia isso não acontece, irmãos. E é por isso que a nossa igreja, ela desenvolveu um seminário, porque nós entendemos que liderança precisa conhecer Bíblia, para poder passar para os seus liderados. Pastores precisam estudar nossas doutrinas para que possam ensinar. Por isso nós temos um instituto bíblico para treinar a nossa liderança, para que possa servir melhor conforme a palavra de Deus, e por isso pregamos essas séries, para que entendamos o Evangelho de maneira clara. E o grande desafio nosso é não complicar o que é tão simples de se entender, embora às vezes tenhamos que, como a gente diz lá para o lado do Rio de Janeiro, queimar pestana. Não tem jeito, de vez em quando o cérebro ferve um pouquinho. Esses dias alguém falou comigo: pastor, olha esse negócio de Romanos aí, está fervendo a cabeça, pastor. Agora está difícil de entender algumas coisinhas aí, está meio complicado.
Mas tem que, se não tiver essa queimação de pestana, essa queima de pestana, não tem crescimento, não tem, você não passa por um degrau a mais, tem que subir degrau, tem que entender algumas coisas. A Bia fica em casa falando comigo: amor, para que você citou aquele negócio lá? Lá é difícil de entender, por que você fala num negócio desse? Né? A Bia fica em casa, né? Só, Bia, porque o povo tem que saber, mas o povo que não estudou teologia vai ter dificuldade de entender isso aí. Só, mas a gente precisa subir o degrau, vamos caminhando junto. Mas a Bia ela fica defendendo vocês, ela fica lá em casa, assim, é uma égide do pessoal mais leigo aí, que a gente chama de laicato, né? É o povo leigo da igreja, que não estudou teologia. Mas a gente tem que caminhar, a gente tem que procurar entender, porque uma doutrina bem compreendida gera uma ortopraxia bem elaborada, uma prática daquilo que se aprendeu mais bem elaborada. Por isso que a gente tem que estudar, gente. Tem como. Quando você sabia que no Novo Testamento esse negócio de pastorear não está em primeiro lugar ligado a pastoreio? Eu pensava que, poxa, uma vez eu fui preparar uma pregação para a consagração de um dos meus meninos, lá em Volta Redonda. Acabou o seminário, foi ser consagrado pastor, passou pelo concílio, tudo certinho, e ele disse: pastorzão, o senhor vai pregar na minha consagração. Eu fui preparar, e eu falei: rapaz, eu vou preparar uma mensagem em cima de pastor pastoreando. E eu pensei, nas cartas de Paulo, eu vou encontrar muito esse verbo pastorear. Eu encontrei, irmãos, várias vezes, inclusive nas cartas de Pedro também. Só que eu fiquei impressionado, porque o pastor, em primeiro lugar, ele é chamado para ensinar. Pastorear vem depois do ensino, porque o ensino aparece como ordem muito mais do que pastorear. Você encontra presbíteros, pastoreiam rebanho, você encontra, mas você vai ficar estupefato se você estudar as passagens que Paulo escreveu para pastores, que Pedro escreveu para pastores. Você vai ficar abismado da quantidade de vezes que os dois falam assim: ensinem, ordenem, preparem. Então é um negócio assim bem interessante essa questão do ensino, é necessário. O Evangelho é o de Cristo, e a gente precisa entender o Evangelho. Agora, tem uma novidade para hoje, claro, se der tempo teremos até duas. Paulo diz assim no versículo 5, ele vem falando de Jesus, aí ele diz assim, pelo qual quem? Jesus. Que qual é esse? Jesus, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, não nós o apostolado, Paulo e os que estavam com ele, por amor do seu nome, para que a obediência da fé entre todos os gentios, olha o detalhe, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção no 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. É claro, né? Roma era um espetáculo à parte, era a capital mundial. Roma era o centro do mundo político naquela época. E se Roma estava abrindo as portas para o Evangelho e as pessoas estavam se convertendo, lógico, o mundo inteiro comentaria isso. Até os romanos estão se convertendo. Nós podemos aprender aqui hoje, em primeiro lugar, que o Evangelho de Cristo precisa ser pregado ao mundo. Isso é desejo do apóstolo Paulo, inclusive por isso que é importante a gente estudar a introdução a Romanos. Todas as vezes que tivermos uma carta, um livro para estudar,
a gente tem que perder tempo com introdução, é por isso que é importante. Lembra que eu falei para vocês por que Paulo queria passar por Roma? Vocês se lembram disso? Quais eram os objetivos de Paulo para passar por Roma? Um dos principais era usar Roma como base para ir à Espanha. Então a gente começa a compreender, através lá da introdução, o que é que Paulo está falando aqui agora. Olha o desejo que está no coração do apóstolo Paulo, é que esse evangelho cresça. E um dos objetivos era usar Roma para ir à Espanha. Então logo, o objetivo é esse, evangelho sendo pregado. Eu quero até pedir aos irmãos que orem, porque como presidente da associação, se você tem dúvida assim, né, o que o pastor faz, né, o pastor deu uma desaparecida no final de semana, né? Quinta-feira, irmãos, eu tive reunido com um pastor, sexta-feira eu folguei, no sábado, eu me reuni com mais 2 pastores, um primeiro com o outro depois. Nós estamos elaborando uma coisa para o Vale, que eu não posso dizer o que é ainda, mas que se der certo, se esse negócio der certo, os batistas vão ganhar uma força muito grande para a evangelização e plantação de igrejas onde nós ainda não temos. Todas as vezes que eu vou para Ubatuba dar palestra, eu não vou para a praia não, viu? Ainda não fui não, ainda não deu tempo. Isso aí é coisa de ovelha, pastor não consegue. Todas as vezes que eu vou para Ubatuba pregar, me dá uma dor no coração de passar por aqui. Redenção da Serra, me ajuda aí se eu errar o nome, Lagoinha, e falta um trem, meu Deus. São Luís do Paraitinga. Gente, 3 cidades sem trabalho batista. Gente, isso é inadmissível. Quando eu passo por Cunha, eu me refugio em Cunha às vezes, sem trabalho batista, uma cidade daquele tamanho. Nós estamos elaborando, eu estou conversando com pastores, se nós conseguirmos o que está no meu coração, meu sonho, nós vamos plantar igrejas batistas nessas cidades. Por quê? Porque o evangelho precisa expandir. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mas nós estamos pensando numa macro situação. Você já pregou o evangelho para o seu vizinho? Você tem falado de Jesus Cristo para as pessoas que trabalham com você? As pessoas com as quais você estuda, já conhecem o evangelho através da sua vida? E a sua família está evangelizada? Porque se a essência do evangelho é Cristo, Cristo precisa ser pregado às nações. É o que Paulo está nos dizendo aqui. Eu fico triste demais quando eu vejo algum irmão da igreja sugerindo que nós deixemos de mandar oferta para missões. Meu irmão, se uma igreja como a nossa, presta atenção que eu vou falar, com essa estrutura que nós temos aqui, 1.000 metros quadrados, é mais ou menos isso, certo aí? Quem pode me ajudar? É isso mesmo? Não sabe, né, Israel? Também não sei. Mas é mais ou menos, o Clécio sabe. Quantos metros quadrados aí, Clécio? E tudo, geral. Dá uns 1.000? Dá mais? É mesmo? Eu não tenho noção nenhuma, irmão. Sou muito ruim. Eu só sei em metros quadrados o que tem a casinha da minha cachorra, isso eu sei. Dá meio metro. Aqui eu não sei. 9.000 metros quadrados, eu estou pensando que tem 1.000, só para você ter ideia, tem 9.000. Se uma igreja como a nossa, com 9.000 metros quadrados,
com um prédio com 18 salas, 16 salas, porque nós andamos abrindo sala aí, né? Mas eu acho que são 6 por andar, com um templo que só falta acabar agora, um estacionamento desse. Se nós vamos deixar de mandar oferta para missões, para construir, o que é que o resto do mundo tem que fazer? As igrejas menores vão fazer o quê? Ou seja, se nós pararmos de enviar, ninguém mais deveria enviar. Isso não tem sentido, não entra na minha cabeça. Aliás, não entra na minha cabeça a igreja não participar de missões em nenhuma situação. Porque eu vejo igrejas plantadas por missões, nascendo e já cooperando com missões. Não tem nada ainda, mas já cooperam com missões. Eu fico chateado, rapaz, quando eu vejo um líder da igreja, só pastor, vamos parar de mandar dinheiro para a convenção. Você está maluco? Isso é tiro no pé. Porque a convenção vive plantando igreja por aí, ajudando o pastor que está passando dificuldade. É a convenção que trata dos planejamentos de crescimento do reino. É a convenção que sustenta, inclusive, todos os nossos programas missionários. Sem convenção não tem junta de missões. Sem convenção não tem união feminina, não tem união masculina. Sem convenção não tem união de jovens. Aí, sem convenção, sabe o que a gente faz? A gente se independentiza. E se a gente se independentizar, a gente passa a olhar apenas para o próprio umbigo. Igreja que começa a se afastar da convenção, passa a olhar só para ela. E quando a gente olha só para a gente esquece do mundo. E quando a gente esquece do mundo, a gente passa a não cumprir aquilo que Jesus mandou fazer. Uma coisa vai puxando outra, isso vira um efeito dominó. Até porque as igrejas maiores podem pensar, a gente não precisa de ninguém, não precisa da convenção para nada. Bem, lembrando que isso pode ser temporário, não precisa hoje, amanhã pode precisar. E outra coisa, nós fazemos parte de uma denominação. Eu posso não precisar da convenção para nada hoje, mas outras igrejas precisam. E se eu não fortaleço as outras igrejas, eu não tenho crescimento do Evangelho no Brasil. Porque a PIB de Taubaté não vai conseguir fazer tudo sozinha. Não vai evangelizar o Brasil sozinha. Consegue compreender isso? Eu estou gastando muito do tempo do meu ministério integral, trabalhando para fortalecer as igrejas menores no Vale. Sabe por quê? Se eu, como presidente da associação, junto à minha equipe, a gente trabalha para fortalecer a igreja pequena cresce. E ela cresce com o quê? Com gente. É o evangelho do reino alcançando pessoas. Nós nunca podemos perder isso de vista. Estou fazendo reunião, estou dando palestra em igreja, estou indo para lá, corro para cá, fico pedindo pelo amor de Deus para alguns pastores participarem, porque eu entendo que o evangelho do reino precisa chegar às pessoas. E se eu ajudo a igreja menor, ela ganha força para evangelizar a sua localidade. Eu estou juntando 3 igrejas para plantar mais uma na associação. O projeto é simples, é 3 mais 1 igual a Bacolesp. Então eu junto 3 igrejas com mais porte e a gente planta mais uma. Já plantamos Silveiras, reabrimos Silveiras, e agora vamos plantar Cunha. Dá trabalho esse negócio. Você encontrar 3 igrejas que queiram tirar, botar a mão no bolso, e graças a Deus eu sempre conto com a nossa. Não, agora eu preciso só de 2, Taubaté eu já tenho. Porque se tudo vier para a Assembleia, o povo achar, não dá, pastor, o Ministério de Missões entra no negócio. Porque o Douglas pastor, é para missões, a verba está aí.
E a gente ajuda, paga um aluguel, paga um pastor, ajuda a pagar o pastor, ajuda a fazer alguma coisa. Mas nós não podemos deixar de entender que o Evangelho precisa ser pregado. Compreende isso? Você participa de uma denominação histórica que cresceu no Brasil apoiando missões, pregando o Evangelho, falando para o vizinho, plantando igreja onde não tem. Nós não podemos abandonar essa história. Precisamos continuar pregando o Evangelho. Isso tem me preocupado porque a nossa geração calou a boca. Isso me preocupa demais. Nossa geração não evangeliza mais como antes. E eu não estou falando de ir para a rua enviar folheto. Hoje você não precisa enviar folheto, você posta. Eu estou falando de sentar do lado e falar, vamos bater um papo sobre Jesus? Vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho? É aquele camarada que você está trabalhando com ele, de repente ele fala, mas igreja é tudo igual, você é pastor, tudo... senta aqui, vamos bater um papo sobre isso? O que pode ser mais importante que missões, irmãos? Deus teve um filho só, fez dele um missionário. O crente que não valoriza missões ainda não entendeu o Evangelho e ainda não entendeu a Epístola de Romanos. Porque a Epístola de Romanos só existe porque Paulo está escrevendo para os irmãos, preparando o terreno para usar Roma como suporte para pregar o Evangelho na Espanha. Não dá para passar por Romanos sem falar disso, que é um dos motivos principais do Evangelho, da doutrina falando sobre o Evangelho de Romanos. O Evangelho é Cristo, e Cristo é o Salvador do mundo, é isso que a Bíblia afirma. Todo aquele que crê encontra a salvação em Cristo, Ele morreu por todos, embora que fique claro que a salvação é oferecida universalmente, mas apenas aquele que crê será salvo. Então nós precisamos pregar. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que Cristo morreu a fim de comprar para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. Então precisamos chegar aos confins da terra. E como é que a gente vai chegar aos confins da terra? Como é que nós vamos chegar na Finlândia, na Austrália, na Índia, se você não prega nem para o seu vizinho? Você não fala de Cristo nem para quem trabalha com você. John Stott é enfático quando ele diz o seguinte, eu gosto de citar esses camaradas porque eles foram referência. John Stott é uma referência no mundo da teologia e da devoção a Cristo. Um senhorzinho que não quis nem se casar, viveu para escrever. E ele disse o seguinte: precisamos libertar-nos de todo orgulho que seja oriundo de raça, nação, tribo, casta ou classe, e reconhecer que o Evangelho de Deus é para todos, sem exceção e sem distinção. Este é um tema de suma importância na Epístola de Romanos, diz Stott. Para todos, não tem castas. E eu louvo a Deus pela vida do Denis, da Rose e da equipe Projeto Amor, porque para nós da PIB de Taubaté não tem ninguém que não mereça ser alcançado. Nosso trabalho com os moradores de rua é um negócio lindo, lindo. E nós vamos até lá, a gente abraça aquele povo, a gente fala de Jesus, e eles gritam com a gente, né, Dani? Xingam a gente, mas a gente não tem vergonha na cara não, a gente está lá, de novo, e abraça, e dá amor, dá carinho. Hoje em dia quase não gritam mais, porque até os brutos amam, né? Até aqueles que outrora eram revoltados, agora estão se amansando, estão ficando mais mansos, porque perceberam o carinho, o amor. De vez em quando tem um aí gritando na porta da igreja, bravo. Esses dias tinha um aí querendo bater em alguém.
Aí eu cheguei do lado de fora da porta, estou escutando aquela gritaria domingo de manhã aí, rapaz, veio um aí e ficou bravo aí, que queria não sei o quê, e não podia. Aí eu falei, rapaz, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí empinei o peitinho assim, né? Porque eu me lembro bem que lá em Volta Redonda, uma vez, entrou um camarada gritando na igreja lá. Tamanho do pastor Reinaldo, 1,60 m. Entrou bravo na igreja, quero falar com o pastor, eu quero falar com o pastor. Aí eu estou escutando aquilo. Quero falar com ele agora. Aí eu dei um passinho para fora do gabinete e falei, sim, senhor. Ô, pastor, gostaria muito de pedir uma oração. Rapidinho deu uma amanciada, né? Porque nesse ponto a altura vale muito. Ah, beleza. Nunca mais. Eu falei, pois não, botei o braço em cima dele, deixei o peso cair em cima. Aí ele, então, eu só queria uma oração. Acabou o problema. Aí eu olhei e falei, rapaz, o que está acontecendo aí, parceiro? Aí ele saiu gritando para lá e foi embora. A gente queria bater um papo, né? O que foi, rapaz? Vem cá, vamos orar junto. Não, que não sei o que, saiu gritando. De vez em quando a gente tem isso aí. Faz parte. Dá trabalho? Dá. Dá dor de cabeça? Dá. Mas esse povo também tem que ouvir o Evangelho. Porque ninguém é digno do Evangelho. Somos igualmente imerecedores. Por isso nós devemos pregar a todos. De repente você tem aquele vizinho que bagunça a sua vida. E aí aquele sentimento carnal, rapaz, deixa essa praga aí para o inferno. Não, deixa esse sentimento tomar conta de você não. Você já pensou se Jesus pensasse assim de você? Porque você também era uma praga, você lembra antigamente? Antes da conversão todo mundo é praga, gente. Todo mundo prejudica alguém, todo mundo. E depois que a gente se converte, se bobear, a gente continua prejudicando. A gente tem o pecado dominante em nós, antes de Cristo. E o pecado, quando domina, você sabe o que ele faz. Você pode até não prejudicar ninguém, mas você já peca contra Deus. Você já é uma praga, vamos dizer nesse sentido, né? Brincando aqui com vocês, mas é uma realidade, você já é um problema na vida do reino. Por quê? Porque você precisa ser alcançado, se você não se converteu. Então todo mundo é uma pedra no sapato de alguém, prejudica alguém de alguma maneira, mesmo até sem querer. E por isso somos todos iguais. O pecado nos iguala. Precisamos pregar a todos. O Evangelho é e precisa ser universal, mas ele não é universalista na sua aplicabilidade. Isso significa que Deus não vai salvar todo mundo. No fim das contas, Deus vai salvar aquele que crê. Precisamos pregar. O propósito é salvar os que creem. Romanos 1,16, nós vamos ver isso. É salvar os que creem. E em último lugar, nesta manhã, segundo lugar, este é o Evangelho, que proclama que Jesus é o Senhor. Isso é uma das grandes necessidades dos púlpitos dos últimos dias. Isso tem atingido até a nossa igreja batista. Porque tem gente que se converte hoje em dia e acha que ser crente é muito fácil, não precisa fazer nada. Eu venho aqui todo domingo, dou meu dízimo no final do mês. Vou ler a Bíblia todo dia, vou orar, pedir a Deus para o meu emprego não faltar. Se faltar, eu vou pedir um novo. Vou criar as crianças aqui, porque é o melhor lugar para criar as crianças. E o camarada entende que isso é Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você nunca mais esquecer na vida. Evangelho que não transforma não é Evangelho. Se você se converteu há 3, 5, 10 anos e continua sendo a mesma pessoa, deixa eu dizer uma coisa, você não se converteu, você só está frequentando a igreja. Evangelho que não pega o marido e 5 anos depois faz do cara um marido melhor,
não é evangelho. Evangelho que não transforma o filho, seu filho, numa pessoa melhor, não é evangelho. E vou te dizer mais, tem muita gente que não gosta desse evangelho, porque cá entre nós, ficar aprendendo todo dia que você tem que mudar é chato. A hora que você está achando que está ficando bom, alguém chega e diz, não, mas ainda falta muito para ficar ruim. Não é possível. Eu que vou ter que ceder de novo? É legal isso aí, casal quando entra no gabinete. Aí de vez em quando diz, não, vamos conversar com um de cada vez. Aí chama a esposa. É que você precisa mudar um pouquinho nesse negócio aí, isso aí não está legal. Mas eu que vou ter que ceder mais uma vez? Sabe como é que é o nome disso? Evangelho. Aí chama o marido. Então, você, mas, pastor, eu já estou arrumando cozinha, já estou passando pano na sala, eu já passei a tirar a sujeira do cachorro, eu faço a compra, trabalho o dia inteiro, já fico com a criança para ela vir para o Instituto Bíblico, eu ainda tenho que fazer mais. Eu falei, então, isso aí é evangelho. Porque só pelo fato de você estar citando tudo isso, o negócio não é de coração. E tem que ser de coração. O negócio tem que ser, você tem que estar feliz. É aquele marido que está lavando a louça esperando que a esposa morra, porque ele está lavando a louça. Não. Está tudo errado, parceiro. Benefício com amor. Aí quebra o copo e ele fala assim, eu vou botar um pedacinho desse vidro no pão dela. Mas aí ele olha e diz, não, mas Deus vai ver, rapaz. E não põe. Aí você diz assim, pastor, que exagero. Vem para o gabinete 20 anos, você vai escutar uns negócios assim do arco da velha. Vem para o gabinete 20 anos aí, aconselhando famílias. Você lembra que eu falei para você, pastor, então não posso casar de novo? Você lembra disso? Não, não pode. Só se meu marido morrer? Só se o marido morrer. É pecado eu orar para ele morrer? Olha, pai dos filhos dela. Isso acontece. Tem muita gente frequentando a igreja cujo Senhor não é Cristo. Isso me preocupa demais, porque Paulo deixa claro, o Evangelho é acerca, versículos 3 e 4, o Evangelho é acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem muita gente que não quer ouvir essa parte. E por que Ele é Senhor? Porque Ele manda. Vamos parar com essa ideia de evangelho a personalité. Não tem evangelho a personalité. Não é o evangelho que adapta-se a você. É você que se adapta ao evangelho. Não tem esse negócio, eu vou interpretar do jeito que eu quiser. Tem não. É por isso que você precisa estar numa igreja séria, com um pastor sério, que realmente estude esse negócio, porque isso aqui não é um negócio para se encaixar a cada necessidade. Isso aqui tem um encaixe próprio. Quem tem que se encaixar é você. É você que se quebra todo, que você que perde pedaço para encaixar nesse negócio. Não é o evangelho que vai se adaptar. E graças a Deus, vou dizer uma vez mais, graças a Deus pela liderança desta igreja, que vira para mim e diz assim, pastor, se tiver que perder gente, amém, mas nós vamos continuar pregando a verdade. Maravilha. Isso dá para mim uma tranquilidade muito grande. Maravilha. Nós não vamos adaptar a mensagem para segurar ninguém aqui. Este é o nome favorito dos escritores do Novo Testamento.
Jesus nosso Senhor. É o mesmo termo usado no Velho Testamento para Deus Pai, é o mesmo termo, e é interessante que mais de 10 vezes em Romanos, Paulo diz, Jesus nosso Senhor, ou nosso Senhor Jesus Cristo, porque Paulo entendia bem isso, os cristãos primitivos entendiam muito bem isso, porque a igreja primitiva tinha que declarar que Jesus era o único Senhor, diante do Império Romano, que dizia que César também era Senhor. Para o Império Romano era o seguinte: você não precisa deixar seu Deus, você pode adorar o Deus que você quiser, desde que você também adore o imperador. E aí chegava o cristão e dizia assim: não, eu só tenho um Senhor, e o cara morria por isso. Hoje em dia o camarada não quer nem deixar de comer chocolate. Deus está falando ao coração: para com esse negócio, vai prejudicar a sua saúde aí, você está comendo demais. O cara não quer nem deixar de comer chocolate. O camarada hoje não quer nem deixar de, não, mas eu gosto tanto de domingo de manhã, ficar em casa, curtindo, descansando, é o dia que eu posso dormir até mais tarde. E Deus falando na cabeça do sujeito: você precisa aprender, você precisa crescer. E nem isso a pessoa consegue fazer. Quanto mais morrer por Cristo. Geração covarde a nossa, geração de crente de mentira. Estamos vivendo um tempo difícil, o amor iria se esfriar, já está se esfriando. Crentes de Araque, estamos vivendo um tempo assim. Você olha na rua o crente, o cara parece mais um promotor de baile funk, porque nem na aparência, que geralmente é a primeira coisa que o cristão quer mudar, os caras estão preocupados mais com isso. Crente fazendo tatuagem no corpo inteiro, coloca brinco, piercing, alargador, sai pela rua aí igual um louco. Você é crente? Eu sou crente. Meu Deus, o que aconteceu com a igreja? Pode, não tem problema não, pode falar à vontade aí no Facebook, não tem problema não, pode malhar o pastor Luciano aí, não tem problema não, mas eu aprendi desde cedo, quando eu me converti, que crente tem que ser diferente, que nós não nos moldamos ao padrão deste mundo. E você olha um crente hoje na rua, um jovem, você não sabe se ele é crente ou se não é, porque ele é igual. Não estou falando do pessoal que mete tatuagem na testa e se converte depois, isso é outra história. Crente com namoro aí todo enrolado, e vai para a cama com um, vai para a cama, gente, é marido que é uma coisa na igreja, chega dentro de casa é uma catástrofe, é a esposa que não trata o marido conforme a Bíblia manda tratar, jovens que não têm vida nenhuma com Cristo, mas não saem daqui, estão aí em todos os cultos. Abra sua Bíblia em Hebreus, eu tenho que caminhar para o fim, estou preocupado porque tenho 4 textos para ler para você, então vamos lá, Hebreus capítulo 11, vou ler 4 textos para vocês, um curto e 3 médios, para a gente terminar. Haja perseverança. Hebreus capítulo 11, você já foi votar? Quem já votou aí? Então beleza, esse pessoal está tranquilo, agora está preocupando só com o almoço, também não votei ainda não. Vamos lá, Hebreus 11, 36, a Bíblia diz: outros experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões. Olha os cristãos do primeiro século, irmãos. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno.
errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, cerrados, necessitados, porque o Império Romano vinha e tomava tudo. Era a primeira ação, dependendo da época do imperador, tomar tudo que o crente tinha. Isso era o primeiro aviso. Necessitados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabra, porque tinha que matar animal para poder se vestir. Os cristãos do primeiro século. E hoje a gente não quer fazer sacrifício por Cristo, a gente não quer fazer sacrifício nenhum. A gente não quer mudar o nosso jeito de ser. Por quê? Porque Cristo ainda não é nosso Senhor, se a gente age assim. Efésios, capítulo 1. Eu vou terminar com os textos. Efésios, capítulo 1. Versículo 16, a Bíblia diz: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a vossa esperança, a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Paulo faz questão de mostrar o quanto Jesus é Senhor de tudo. Filipenses capítulo 2, pouquinho depois aí você vai encontrar Filipenses, capítulo 2, versículo 9, olha o que Paulo diz de Jesus: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Colossenses capítulo 1, uma carta depois, Colossenses capítulo 1, versículo 15, para a gente terminar, o qual, versículo 15, está falando do Filho amado de Deus dos versículos anteriores, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Preste atenção no final do versículo 18, para que em tudo tenha preeminência. O Evangelho só existe na sua vida, se ele em tudo, inclusive em você, tiver preeminência.
isso significa que Ele comanda a sua vida, ou não é seu Senhor. Uma das mensagens principais do Evangelho é que nós morremos. Não temos mais vontade própria. Cristo tem preeminência. Ele é nosso Senhor e manda mesmo. Quem tem governado a sua vida ultimamente? Você me deixa ler mais um versículo para você? Está aí mesmo em Colossenses. Aliás, 2. Poderia ser 12? Brincadeira. Versículos 6 e 7 de Colossenses 2. Deixa eu te dar uma ideia. Leia esse versículo todo dia na próxima semana, esses 2 versículos. Guarda. Na minha geração a gente punha na geladeira e a gente fazia um voto. Eu aprendi isso com o meu pastor, meu primeiro pastor. Escreva o versículo, colhe na geladeira e só abra depois que tiver lido. A gente fazia assim. Hoje em dia está tudo no celular, né? Põe post-it no celular, já tem lá o próprio aplicativo, para lembrete. Hoje está fácil. Embora eu ainda não saiba fazer, mas eu sei que existe. Então, eu sou das antigas. Colossenses 2, 6 e 7, você precisa guardar isso aí. Olha o que diz: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Essa passagem não pode ser esquecida. Eu ando nele, porque ele direciona a minha vida. Lembrando que não é com ele, é nele. Eu vou onde ele vai. Estou grudado nele. O que ele faz, eu estou junto. Se ele voltar, eu volto. Se ele for, eu vou. Quando ele para comer, eu também paro. Eu estou nele. É o meu dia a dia, nele. É o que ele quer, não o que eu quero. Isso muda o foco, não é simplesmente ele que está em mim, eu preciso estar nele. Vamos orar? O que é que Deus tem pedido de você? Aliás, pedido é até esquisito. O que Ele tem dado ordens para que você mude, para que você faça, para que você seja. Pense nisso. Quais são as últimas ordens de Jesus para você? Senhor Deus, abençoe esta palavra no nosso coração, que nós queiramos o que a nossa carne não quer, que sejamos mais fortes do que a nossa velha natureza em nós, e que a nova suplante a primeira. Abençoe, ó Deus, a nossa caminhada. Nossa obediência precisa ser extremamente resistente, e que haja mudança na nossa vida de fato. Estejas, ó Deus, transformando a nossa mente, agindo no nosso coração. Precisamos, ó Deus, da ajuda que vem do Senhor, para que possamos te obedecer. Abençoe, ó Deus, este povo que aqui está, nós todos. Abençoe, porque precisamos fazer a tua vontade diante de um mundo que não deseja isso. E às vezes, quando queremos fazer a tua vontade, encontramos dificuldade até dentro de casa, com uma esposa que não quer, com um marido que não quer, com pais que não querem. É muito complicado, mas abençoe aquele que quer te obedecer de maneira extrema, radical. Nós possamos, ó Deus, te agradar.
porque não existe evangelho sem Jesus, e Jesus existe, teu Filho, para ser Senhor da nossa vida, inclusive. Que nós andemos nele. Oramos em nome de Jesus.